Permaneça em pé só um instante para nós orarmos. Senhor, nós te agradecemos por esse momento que tivemos aqui agora, onde entoamos louvores ao Senhor. Agradecemos pela tua presença em nossas vidas e pedimos a ti, Pai, humildemente, que a tua graça, que a tua misericórdia esteja sobre nós a cada instante e que durante esse culto, Deus, o Senhor nos conduza e o Senhor nos dirija de modo que possamos aprender a tua palavra, que os nossos corações sejam quebrantados e que nós possamos ouvir o que a tua palavra nos diz e que possamos ser moldados segundo o caráter de Cristo. É a oração que eu te faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode assentar. As crianças de 4 a 12 anos podem ir para as salinhas, por favor. Crianças de 4 a 12 anos. Abra sua Bíblia, por favor. E pode deixar ela aberta aí. Em Mateus capítulo 6, nós vamos tentar, eu não sei se vai ser, se eu vou conseguir aqui, mas nós vamos tentar fazer um estudo aqui, do versículo 1 até o versículo 18, de Mateus capítulo 6. Nós já estamos estudando há alguns domingos já, o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, e tem sido maravilhoso esse estudo, até porque nós vemos que Jesus, nesse sermão, ele trata de um número muito grande de assuntos que são muito importantes para a nossa caminhada cristã, assuntos muito práticos, que nós realmente podemos colocar em prática na nossa vida de forma bastante direta. Você acaba de ler e você já pode pegar tudo que você leu e colocar em prática na sua vida, assim como esse texto que nós vamos estudar hoje aqui. Eu não vou ler o texto todo, nós vamos lendo o texto e conforme nós vamos lendo, nós já vamos estudando. E por isso eu gostaria muito que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, para nós fazermos esse estudo aqui. Esse texto aqui, ele é um texto que ele é muito atual e ele é muito instrutivo para o dia que nós estamos vivendo, porque nós vemos Jesus exortando aqui os fariseus, aqueles homens ditos religiosos da época, e o assunto que Jesus trata com eles nesse texto aqui, é um assunto que se aplica muito bem às igrejas hoje, a nós hoje, aos cristãos de forma individual hoje, pelo modo que não todos, mas pelo menos alguns, às vezes, agem e praticam nas suas vidas diárias. E aí Jesus vai trazer essas exortações aqui, porque nós vivemos um tempo onde, gente, se tem algo que nós vemos hoje, é o quanto as pessoas gostam de expor aquilo que fazem. Nós vivemos a época da exposição e Jesus vai chamar a atenção com relação a nesse texto aqui, com relação a justamente essa questão da pessoa ficar se expondo. E hoje, essa geração nossa é a geração que tem a maior capacidade de exposição. Porque quando Jesus vai falar com eles, ele fala de homens que se expunham nos cantos das praças, e só quem passava via. Hoje nós temos as redes sociais, que você se expõe e o mundo inteiro pode ver aquilo que você está expondo. Querendo ou não, as pessoas têm acesso à sua vida e vai ter acesso àquilo que nós fazemos. Quando ele fala das praças, quando ele fala das esquinas, para os nossos dias hoje, de forma muito clara, nós entendemos que se aplica justamente essa questão das redes sociais. Eu estou fazendo essa introdução para nós nos situarmos e entendermos. Hoje nós não temos as praças, as esquinas onde nós vamos para esses lugares, ficar divulgando aquilo que nós fizemos, mas existem as redes sociais, as praças dos nossos dias, as esquinas dos nossos dias são justamente isso, essas redes sociais que nós vemos aí. Esse texto, Jesus ele vai fazer muitas exortações contra a hipocrisia e a ostentação, e de forma muito clara, ele vai estar mostrando para nós através disso, e ele vai estar trazendo um ensinamento que gera para nós uma reflexão a respeito de qual tem sido as nossas motivações quando nós fazemos algo que deve ser feito somente para Deus. Eu tinha colocado, quando nós separamos o tema aqui para EBD, a minha parte aqui ficou assim, como ajudar os necessitados, orar e jejuar. Mas depois, até mesmo fazendo o estudo e preparando a mensagem, eu mudei um pouquinho aqui o tema, eu coloquei assim, basta que Deus veja. Essa mensagem vai falar sobre isso, basta que Deus veja. Nós não precisamos, nós temos que deixar de lado a necessidade de que tudo que nós fazemos, os outros tenham que ver, basta que Deus veja o que nós fazemos. E a gente vai ver Jesus falar isso de forma muito clara para nós, e isso revela para nós, quando eu tenho esse entendimento, peraí, no meu coração, basta que Deus veja, ou no meu coração, não, as pessoas precisam ver o que está sendo feito, o que eu faço, o que eu estou fazendo para Deus, isso revela muito qual tem sido a minha motivação diante de Deus. E aí a gente vai ver Jesus ensinando isso e Jesus trazendo, inclusive, algumas coisas que são um tanto quanto duras até. Alguns ensinamentos e algumas situações que são um pouco duras para quem age assim. Você está com a Bíblia aberta aí, então, Mateus capítulo 6, do verso 1 até o verso 18.
O texto começa no verso 1, ele diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. A versão NVI, talvez alguém tenha ela aí, ela fala assim, ó, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celeste. Olha isso, ele está falando, tenham cuidado, guardai-vos. O que Jesus está dizendo é, prestem atenção. Tenham cuidado, sejam cautelosos, evitem ao máximo. Ele vai começar, quando ele começa a falar isso daqui, normalmente quando nós vemos alguém fazer esse tipo de advertência, é porque aquilo que ela vai passar a falar é algo sério, é algo prejudicial, seja fisicamente, mas no caso aqui, espiritualmente para nós. Jesus começa o texto falando, tenham cuidado, guardem, guardai-vos, evitem tudo isso ao máximo. Eu vou passar a tratar de alguns assuntos aqui com vocês que são perigosos para a vida espiritual de vocês. Muitos estão caindo, os religiosos que eu chamo de hipócrita aí fora, praticam isso. Então vocês tenham cuidado para que vocês não pratiquem essas coisas. Guardem de praticar essas coisas, não façam essas coisas. Prestem atenção, sejam cautelosos, evitem ao máximo. É o que Jesus começa nos dizendo aqui. E ele fala, de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. A versão NVT vai falar assim, ó, não pratiquem suas boas ações em público, para serem admirados pelos outros. Jesus aqui ele fala contra a ostentação na prática de algumas atitudes que ele vai passar. Ele vai falar basicamente aqui sobre as nossas obras de justiça, que é as obras de caridade, nós ajudarmos o próximo, sobre a oração e sobre o jejum. Ele já começa o texto dizendo, cuidado, sejam cautelosos. Não pratiquem esse tipo de obra. Cuidado para vocês não fazerem as obras de justiça de vocês diante dos homens, somente para vocês serem vistos, porque isso vai ser apenas uma ostentação. Isso vai estar apenas revelando qual é a sua motivação. Se ninguém estiver vendo, então você não faz. Mas se você fizer, as pessoas têm que ficar sabendo. Jesus está falando, não é assim que vocês devem agir. E olha o que ele vai falar aqui, de forma muito clara. Cuidado para vocês não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Cuidado. Para nós, ao praticarmos as nossas obras, nós não ficarmos pensando assim, será que as pessoas vão ver o que eu estou fazendo? Ou se eu fazer, não, eu tenho que mostrar isso aqui que eu fiz. Mais para frente a gente vai tratar sobre um outro aspecto aqui. Infelizmente a gente tem visto que muitos hoje, e eu não estou generalizando, eu não estou dizendo que são todos, mas infelizmente muitos ainda não entenderam isso daqui. E tem alguns bons argumentos que às vezes a gente até engole, e depois eu vou tratar sobre esses argumentos mais para frente, mas infelizmente hoje a gente tem visto isso demais. E o ruim é que você expõe você e talvez expõe até a pessoa que você está ajudando. Deixa eu te falar um negócio aqui. Uma pessoa que talvez você leve uma cesta básica. Um pai de família. Você acha que um pai de família, ele fica feliz por ter que receber uma cesta básica? Ele fica feliz porque Deus está trazendo a provisão para ele. Mas ao mesmo tempo ele fica triste porque ele não está conseguindo ter a dignidade de nem comprar uma cesta básica para cuidar da família. Aí você vai lá, dá a cesta, tira uma foto e expõe. Sabe? Até nesse aspecto é difícil. Não precisa expor. E ele continua, de outra sorte, olha o que ele fala, isso aqui é muito sério. Se vocês praticam isso, se as obras que vocês fazem, vocês expõem diante dos outros, ele vai continuar falando assim, de outra sorte, na versão NVI ele fala assim, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Ou, nessa versão aqui, se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celeste. Olha a seriedade disso. Porque Jesus está falando aqui sobre galardão também. Quando ele fala de recompensa aqui, ele está fazendo um alerta. Se vocês fizerem isso, o alerta já foi feito. Se vocês praticarem as obras diante dos homens, para expor para os homens, para que os homens vejam, vocês não terão nenhuma recompensa diante do Pai Celeste. E quando ele fala nenhum aqui, recompensa, essa recompensa aqui é pagamento, salário, galardão. Aqui não está falando de salvação. Ele não está falando que vocês não vão ser salvos por causa disso. Mas ele está falando de galardão. O galardão que vocês teriam para receber, vocês não vão receber. Existe a salvação e existe o galardão. Nós podemos chegar no céu e no céu vai haver diferenças de galardão. E o que ele está dizendo é o seguinte, vocês não vão receber nenhuma recompensa do Pai Celeste. Se nós agimos assim, não há recompensa a ser recebida de Deus, do Pai Celeste. E olha o que fala Apocalipse capítulo 22, verso 12. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo,
e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Ou seja, existe uma recompensa, existe um salário, existe um pagamento, existe um galardão a ser dado de acordo com as nossas obras. Nós não somos salvos por obras. É por isso que eu digo que aqui não está falando de salvação, aqui está falando de galardão. Eu não sou salvo por obras, eu sou salvo pela graça, por meio de Cristo, mas eu sou galardoado pelas minhas obras. E o texto está dizendo que se eu as faço expondo para os homens, eu não vou receber nenhuma recompensa diante do Pai Celestial. Nós já teremos recebido a recompensa. Verso 2: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Versão NVI: portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Jesus, então, ele vai passar a fazer esse alerta duro com relação a isso. Ele fala assim, não anuncieis isso com trombeta. Essa palavra não, aqui está no imperativo. Ele não abre precedente. Você fez boas obras, você tem agido. Não anuncie isso com trombetas. Isso aqui é imperativo. Aí às vezes nós nos achamos muito mais sábios do que Jesus. Nós achamos que temos muito mais conhecimento do que Jesus e a gente pega e pensa assim, a gente entende que, não, se a gente expor, a gente vai estar gerando mais bons resultados. Muitos argumentos, um dos maiores argumentos com relação a essa questão da exposição é a seguinte: não, mas eu tenho que expor para dar o exemplo e incentivar outros a fazerem. Jesus não fala para fazer isso, ele usa o imperativo: não façam isso, não toque trombeta. Você quer dar o exemplo? Ensina a palavra de Deus para as pessoas. Quando nós somos motivados a fazer isso aqui, é porque nós conhecemos a palavra. Eu não preciso fazer e expor para que outros fazem. Eu preciso ensinar a palavra para os outros e elas vão se sentir constrangidas pelo Espírito Santo a fazer o mesmo que eu estou fazendo, sem que eu precise expor. Jesus não está abrindo... Se fosse, Jesus tinha falado assim, a não ser que seja para vocês darem um bom exemplo, para que outros sigam o exemplo e façam, vocês podem expor. Não, ele não fala isso. Não exponham. Não exponham. E ele vai continuar aqui, ele vai falar assim, não anuncie isso com trombetas. Esse trombeta aqui não faça alarde, não exiba, não exponha, não faça propaganda, não ostente, não saia mostrando, não poste nas redes sociais, eu acrescento aqui. Fez algo bom? Não fique expondo. E aí, como eu falei, não, mas eu faço para dar o exemplo. É para incentivar outros. Você quer que outros façam isso? Você quer que as pessoas ajudem o próximo? Eu quero. Vocês querem? Você quer que as pessoas tenham uma vida de oração? Eu quero, vocês querem? Nós queremos. Você quer que as pessoas façam as coisas de acordo com a vontade de Deus? Você não precisa ficar expondo o que você faz, que deve ser feito para Deus, para dar o exemplo. Porque sabe o que vai acontecer? Talvez a pessoa pode até fazer por um tempo, por imitar você, talvez até por inveja do que você está fazendo. Mas quando nós temos um desejo real de que as pessoas façam obras de justiça, nós temos que ensinar a palavra para elas, porque aí o Espírito Santo de Deus, que convence acerca do juízo, do pecado, da justiça, vai convencê-las e fazer com que elas tenham o temor da palavra de Deus e também tenham obras de justiça diante de Deus, sem que eu precise ficar expondo, sem que eu precise ficar mostrando, tentando aparecer. Uma observação aqui: a não ser que você tenha recebido uma oferta de alguém, e você precise prestar contas para essa pessoa, aí sim, você tem que prestar contas. Você recebeu uma oferta, tem que prestar conta do que você fez, mas preste conta para ela. Não corre para a praça, não vai para as esquinas, ficar mostrando para todo mundo, eu fiz isso e tal, não sei o quê. E ele continua: como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Hipocrisia aqui tem origem no teatro grego, que era um personagem que usava máscara. E o que isso aqui representa? Quando Jesus está falando sobre hipocrisia, ele sempre está dizendo o seguinte: por fora você está mostrando uma coisa, mas por dentro a intenção é outra. Por fora, uma aparência de piedade, nossa, olha lá, está fazendo boas obras, mas por dentro... É o orgulho, é a vontade de aparecer, é o desejo de receber os elogios, é o desejo de receber a glória que deve ser somente de Deus. E ele fala, são hipócritas aqueles que agem assim. Jesus está expondo aqui o coração humano. Todo ser humano é assim, gente. Eu sou assim, você é assim. Se nós começarmos a nos expor demais e começarmos a receber elogios demais, mais cedo ou mais tarde nós vamos cair. Jesus está fazendo isso aqui, não é maldade não. Jesus não existe mal em Cristo, Ele é o próprio Deus. Não é porque Ele não quer que, Jesus não quer que a gente mostre o que está fazendo. Não é simplesmente, Jesus está nos guardando de cairmos.
Ele está nos dando um conselho porque Ele sabe que nós somos frágeis, nós somos fracos. Se nós começarmos a nos expor demais, mostrar e começarmos a ser elogiados demais, nós vamos cair, e Ele não quer que nós caiamos. Nós vamos nos ensoberbecer. Ele conhece o nosso coração, Ele está revelando aqui para nós o nosso coração, simplesmente, nada mais do que isso. E Ele fala, eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa, eu garanto, em verdade, Ele afirma de forma enfática, já receberam plena recompensa, absoluta, completa, inteira recompensa, não tem mais nada, nenhuma recompensa a ser recebida. E qual que é a recompensa que nós recebemos dos homens? Qual que é a recompensa que você, que nós recebemos dos homens? A recompensa que os homens podem nos dar, no máximo, são alguns elogios e muitas vezes até elogios falsos. E Ele fala assim, se vocês expõem e já recebeu os elogios dos homens, vocês não têm mais nenhuma recompensa para receber. Jesus trabalha muito sobre essa perspectiva aqui no texto do galardão, da recompensa. Ele vai falar isso em todos os aspectos aqui, ele vai estar sempre falando sobre essa questão. E aí cabe a mim e a você colocarmos na balança. Você quer receber recompensa de quem? Dos homens ou de Deus? A recompensa dos homens que no máximo é um elogio, é aparecer um pouquinho ali e tudo mais, ter o ego massageado um pouquinho, ou a recompensa que vem de Deus, que é uma recompensa eterna. É isso que Jesus está dizendo para nós aqui, porque no verso 3 ele fala assim, ó, tu porém, agora ele vai passar a instruir como deve ser dado essas esmolas, como deve ser feita a ajuda que nós damos ao próximo. Ele fala, tu porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita. Alguns aspectos aqui. Primeiro que normalmente, Jesus ele sempre está falando com a multidão, e aqui nós sabemos que é o Sermão da Montanha, e olha aqui para você ver, ele fala de forma muito pessoal, para que os seus ouvintes se sintam pessoalmente confrontados e instruídos, não de forma genérica, mas pessoalmente, tu porém, você. Ele está falando com a multidão, é o Sermão da Montanha, e ele está falando pessoalmente, para que cada um se sinta pessoalmente exortado, e é isso que ele faz conosco aqui hoje. Ao dares a esmola, ou seja, ao fazer o bem pelo próximo, ao ajudar alguém. Aqui, quando você lê ao dares a esmola aqui, não é somente quando você está no semáforo e dá esmola para alguém, não. É ao ajudar alguém. Entenda. Ao você fazer o bem pelo seu próximo, ao você ajudar alguém, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Ou, na NVT, não deixe que a tua mão esquerda saiba o que está fazendo a sua mão direita. Primeira coisa com relação a isso daqui, não faça o bem pelo próximo e fique mostrando para os outros, usando isso como meio de se vangloriar, é o que ele está dizendo aqui, ainda que seu argumento seja o de querer dar exemplo. Segunda coisa aqui, você já percebeu o quanto as nossas mãos são próximas? Eu acho que do nosso corpo, a parte do nosso corpo, os membros do nosso corpo que mais se relacionam são as nossas mãos. Nós sempre estamos com as mãos juntas. Sempre estamos aqui utilizando as mãos de forma juntas e tudo mais. O que Jesus nos mostra ao nos dar o exemplo da mão? Porque são os mais próximos. Ele está dizendo para nós aqui que não há necessidade de nós mostrarmos nem para as pessoas mais próximas de nós. Em secreto, em segredo diante de Deus, a não ser que haja uma extrema necessidade, nem para os mais próximos. Aí algumas pessoas, não, eu não posso divulgar na rede social, para que muita gente veja, gente que não é da minha... Mas eu posso chegar lá na igreja e divulgar para os meus irmãos de igreja, eu posso divulgar para a minha família. Jesus, quando ele usa esse termo, ele está dizendo, nem para os mais próximos, é secreto, é segredo, é entre você e Deus. Se alguém, porventura, vê, você também não tem que ficar fazendo as coisas escondido, como se você estivesse fazendo alguma coisa errada. Vou dar uma cesta, você sai lá olhando, se não tem ninguém olhando. Não. Jesus não está falando disso. Mas você está saindo ali, está ajudando alguém. Alguém viu, por acaso? Ótimo, você está sendo sal e luz. Foi tratado isso de maneira maravilhosa aqui pelo pastor Irismar. Você está sendo sal e luz. Quando as pessoas veem, não porque você faz questão de mostrar, mas quando elas veem, porque elas simplesmente estão passando e vendo. Mas não você que quer ostentar. Beleza, sem problema. Mas o que Jesus fala quando ele diz essa questão das mãos, é que nem para os mais próximos nós temos a necessidade de ficar ostentando, mostrando, querendo que as pessoas saibam. Verso 4, para que a tua esmola fique, olha aqui, em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. O que é esse secreto aqui? Essa palavra aqui, olha o significado dela, tanto que é abrangente. Bem escondida, não divulgado. Olha isso. Cara, Jesus é maravilhoso. Naquela época não tinha nem
redes sociais para ficar divulgando as coisas. Não divulgado, encoberto, não revelado, não sabido, desconhecido. Jesus falou assim, para que isso fique não divulgado, encoberto, desconhecido de todos. Só você e quem foi ajudado vai saber. Somente. E aí ele fala, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Algumas coisas aqui. Primeira coisa, esse ensino é para filhos. Porque Jesus, quando ele fala teu pai. É para filhos. É para nós. E nós, se algum de nós aqui estamos sentindo exortados por causa disso, nossa, eu tenho feito isso. Tudo que eu faço eu fico postando, fico contando para os outros que eu fiz, para ajudar as pessoas e tal. Sinta-se feliz. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus que Deus exorta a quem é filho, aos filhos. E Jesus está falando do teu pai, então ele está exortando a filhos. Nós temos que nos alegrar com isso, falando, nossa, olha, Deus me ama, Ele está me exortando aqui agora. Segundo ponto com relação a isso é que nós precisamos entender, olha aqui, e teu pai que vê, onde? Que vê em secreto, que vê o que está escondido, o teu pai que vê o que não foi divulgado, o teu pai que vê o que está encoberto, o teu pai que vê o que não foi revelado, o que não é sabido, o que está desconhecido. Ou seja, o que eu aprendo com isso? Deus vê tudo o que nós fazemos. Nossas obras não ficam ocultas, em secreto diante de Deus. Não se preocupe, eu fiz isso, ninguém viu. Deus viu, basta que Ele veja. Não importa se ninguém viu, Ele viu. Basta que Ele veja. E terceira coisa com relação a esse trecho aqui. Por mais que as nossas obras elas sejam falhas, e a Bíblia fala que as nossas melhores obras são trapos de imundícia, se nós a fazemos para a glória de Deus e a fazemos em Cristo, elas são aceitas diante de Deus. Por causa dos méritos de Cristo. E quando nós fazemos essas obras, nós não temos que nos preocupar em sermos vistos pelos homens, mas temos que descansar em sermos vistos por Deus apenas. Porque elas vão ser aceitas diante de Deus, porque nós estamos fazendo para a glória dEle, estamos fazendo em nome de Jesus, fazendo por meio de Cristo. Então essas obras vão ser vistas. Olha o que nos diz Jeremias 17:10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Hebreus capítulo 4, verso 13. E não há criatura alguma encoberta diante dEle. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Deus vê todas as coisas. Não se preocupe, Deus não vai ficar devendo nada para você. Você não tem que ficar expondo. Muito pelo contrário, se você expor, Deus ele não recompensa aquilo que já foi recompensado pelos homens. Mas Deus ele pune a hipocrisia. A hipocrisia é punida por Deus. Ela não é recompensada. Verso 5 agora, Jesus vai passar a tratar da oração sobre a mesma perspectiva. Ele fala, como eu disse, ele vai falar sobre o dar esmolas, as obras de justiça, fazer o bem pelo próximo, ele vai falar sobre a oração e ele vai falar sobre o jejum. E tanto sobre a oração quanto o jejum e sobre a questão das obras de justiça, de praticar, de dar esmolas, de ajudar o próximo, e essas obras de justiça incluem tudo aqui, inclui o dar esmolas, inclui a oração, inclui o jejum, tudo Jesus vai tratar sobre a mesma perspectiva. Olha aqui, ele vai continuar e vai falar de novo assim, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, mais uma vez a questão da hipocrisia sendo trazida à tona por Jesus, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Nas sinagogas aqui, nós entendemos hoje nas igrejas, nas redes sociais também, porque a sinagoga naquele tempo de Jesus, ela fazia o papel da igreja, era onde o povo se reunia para ouvir a leitura da lei, a exposição, a explicação do ensino ali. E aí as pessoas aqui, o que Jesus está mostrando aqui para nós, dizendo que eles se levantavam e ficavam em pé nas sinagogas e no canto das praças. Você quer saber se você realmente tem sido um hipócrita, um cristão genuíno, e se você não tem se enquadrado nisso aqui, como que é a sua vida de oração? Aqui na igreja, no momento do fervor, quando está aqui dentro, levanta a mão, ora e tal, no momento do louvor, aquele fervor, mas e na sua casa? Você ora? Você gasta tempo realmente orando dentro de casa? Se não gasta, Jesus está falando, são hipócritas. Porque quando ele exorta eles aqui, esses homens que eram homens que ficavam nas praças, nas sinagogas, mas no secreto não tinham vida com Deus. Porque queriam apenas ser vistos. Aqui às vezes nós somos muito espirituais. Gente, a coisa mais fácil do mundo é ser espiritual dentro da igreja. Nós somos levados pela onda. Louvores bonitos, canções sendo cantadas, o irmão do lado com a mão levantada, eu olho, opa, é fácil. O que Jesus está falando é que isso, se você tem erro nisso,
É errado orarmos em público? Não, existe o culto público, é bíblico, é correto, é bom orarmos uns pelos outros, é bom louvarmos a Deus aqui, cantarmos, é bom nós orarmos em conjunto aqui enquanto igreja, é bom, mas se você faz só aqui, você não faz em casa, você é um hipócrita. Porque você faz aqui porque os outros estão vendo, mas quando está em casa, não encontra tempo. Tem tempo para Netflix, tem tempo para um monte de coisa, tem tempo para as redes sociais, tem tempo para sair, tem tempo para ir no shopping, tem tempo para tudo. Mas não tem tempo para passar lendo a Bíblia, gastar tempo, não tem tempo para orar. Hipocrisia, é o que Jesus está dizendo aqui. E nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Esse canto das praças aqui hoje são as redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp. Cara, quando você estiver orando, não importa onde, não precisa tirar foto, não precisa ficar filmando e mandando para as pessoas, não. As pessoas sabem a responsabilidade delas. Tem que orar? Vem orar. Pronto, Jesus falou para não fazer isso. Ah, mas eu tenho que dar o exemplo. Não, Jesus não mandou você dar exemplo desse modo. Jesus mandou ensinar a palavra. Você é um cristão genuíno, você sabe que você tem que orar, velho. Você sabe que você tem que orar. As praças aqui, ó, as sinagogas são as igrejas, as praças são as redes sociais, os grupos, tudo. Para quê? Jesus está falando, não façam isso. Ah, mas você está sendo radical. Não, não estou sendo radical. Eu estou lendo o texto e eu estou falando o que o texto diz. Jesus não apresenta exceção nenhuma para isso. Jesus está dizendo assim, e outra, é uma decisão de cada um. Você quer continuar fazendo isso? Beleza. Isso não vai interferir na sua salvação. Eu não creio que vai, mas sabe o que vai acontecer? Olha o que Jesus diz. Se você já fez isso, você já recebeu a recompensa, que é o reconhecimento dos homens. Beleza. Nossa, que massa, você está aí orando, que legal. Nossa, que massa, olha, não sei o quê. Beleza, acabou. A recompensa que viria de Deus não vai ser. Porque olha aqui, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Quer expor? É uma decisão de cada um, mas a recompensa já foi recebida. Agora, a decisão é nossa. O que eu quero? A recompensa que vem de Deus ou a recompensa que vem dos homens? Eu expus? Beleza. Não estou nem falando, entrando no mérito, que se a sua oração foi recebida por Deus ou não, aceita por Deus ou não. Mas a recompensa que viria de Deus não vai vir, porque já foi recebida. Você já recebeu dos homens. Já expôs, os homens já viram, já elogiaram, já acharam bonito. Beleza, Deus não vai te recompensar mais. Verso 6. Tu, porém, quando orares, agora Jesus vai passar de novo, ele usa a mesma sistemática, ele vai passar de novo a ensinar como nós devemos orar. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Esse quarto aqui, no grego, era um termo, olha o que significava. Depósito ou dispensa do administrador da casa. Lugar onde ninguém suspeitaria encontrar alguém orando. Só o administrador tinha acesso àquele lugar, porque era um lugar privativo dele. O que Jesus está dizendo, o que é o quarto nosso? O nosso quarto é o lugar mais íntimo da nossa casa. Só nós entramos, ou quem é casado, a esposa ou o esposo que entra nesse lugar. Jesus está dizendo, entre no lugar mais íntimo, mais secreto, onde ninguém saiba. E ele vai frisar ainda mais, falando, fechada a porta. Ele ainda frisa mais, ou seja, com a porta fechada, não deixa nem a porta aberta para que alguém às vezes passe e veja que você está lá orando. Porque é secreto, é íntimo, o lugar mais secreto. E no texto aqui, a palavra, como eu disse, era um lugar que as pessoas nem imaginavam que podia encontrar alguém lá dentro orando. Você tem um lugar que você... Lembra do filme Quarto de Guerra? A mulher orava dentro do closet. Quem podia imaginar que tinha alguém orando dentro do closet? Você tem um lugar que você pode ir, que nem a sua esposa pode imaginar que você está ali orando? É isso que o texto está dizendo. Segredo absoluto, é você e Deus. E ele fala, orarás a teu pai que está em secreto. Mais uma vez, questão do secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Repetindo o que estava lá no verso 4. Deus nos recompensa porque nada está oculto diante de Deus. Verso 7. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. São algumas observações. Outro dia eu preguei sobre oração aqui, e eu falei sobre vãs repetições, mas eu quero frisar novamente, porque existe muita confusão em cima dessa questão aqui, de vãs repetições. Às vezes a pessoa pensa que vã repetição é você insistir num pedido, em alguma coisa. Olha o que é vã repetição aqui. Ficar repetindo numa mesma oração a mesma coisa, falando a mesma coisa, é vã repetição, como se fosse um mantra, como se isso fosse motivar Deus a agir, é uma reza apenas. Orar sem refletir no que se fala. Palavras ditas sem que haja entendimento e fé naquilo que estás falando. Palavras pomposas apenas para aparecer, apenas com a sinceridade, apenas com a externalidade, mas sem sinceridade de coração. Isso é vã repetição. Isso aqui era uma prática pagã. Os pagãos que iam para a frente dos ídolos e ficavam lá repetindo a mesma palavra, esperando que houvesse uma resposta daquele ídolo. Você sabe, os profetas de Baal, diante de Elias lá no Monte Carmelo lá, é aquilo ali, aquilo é vã repetição. Ficaram lá
horas diante de Baal, aconteceu alguma coisa. Elias chegou, fez uma oração simples e objetiva, Deus manda fogo do céu. O que Jesus está nos mostrando é isso. Agora, só uma observação então com relação a isso aqui. Uma mãe que tem um filho que está distante dos caminhos do Senhor, uma pessoa que está doente, e todos os dias ela ora diante do Senhor, pedindo a conversão de um filho, a cura, pedindo algo diante do Senhor. Isso não é vã repetição. Jesus ensina, inclusive, a fazer isso lá em Lucas, capítulo 18, quando ele traz para nós a parábola do juiz iníquo. Isso não é vã repetição. Beleza? Ficou claro isso aqui? Verso 8. Não vos assemelheis. Ele vai falar aqui para nós. Não vos assemelheis, pois, a eles. Pois Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Ou seja, na NVT fala assim, ó, não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Não vos assemelheis a eles, não imitem essas pessoas. Às vezes nós pensamos, olha o que acontece muito hoje. Nós nos espelhamos em alguns homens que são muito conhecidos, pessoas que estão aí nas redes sociais famosos, e eles ficam expondo as vidas deles e tudo que fazem, a gente acha que porque eles fazem, e eles são famosos e tudo mais, a gente pode fazer o mesmo. Eles falam, não imitem eles, porque esses homens que são famosos hoje, naquela época, os famosos eram os fariseus, eram os mestres da lei, que faziam e o povo olhava e falava assim, se eles fazem, nós podemos fazer também. Jesus falou, não imitem esse tipo de pessoa. Você tem que imitar Cristo, e quando você for imitar um homem, esse homem tem que ser imitador de Cristo também, do que Cristo ensinou. O apóstolo Paulo fala assim, sede meus imitadores, mas é só imitador dele? Não, como eu sou imitador de Cristo. Os homens daquela época podiam imitar Paulo, e hoje nós podemos ler as palavras de Paulo e imitá-lo, não simplesmente porque nós imitamos o apóstolo Paulo, mas é porque ele era um imitador de Jesus, porque ele expressava Cristo no seu viver, porque Paulo, o viver dele era viver para Cristo. É por causa disso. E hoje nós vemos aí nas redes sociais, os bambambãs de hoje aí, expondo tudo que faz. Não pode fazer uma coisinha que tem que postar, que tem que tal. A gente acha que porque eles fazem é certo, a gente quer imitar. Não foi isso que Jesus ensinou, eles estão errados. Muitas vezes os grandões aí, os famosos, estão muito errados, e a gente acha que só porque são famosos Deus está aprovando. Quem garante que Deus está aprovando? Pois seu Pai, mais uma vez, sabe exatamente o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Seu Pai sabe exatamente o que vocês precisam antes de pedirem. Algumas coisas aqui. Nós não precisamos ficar falando palavras difíceis, ou fazendo longas orações. Nós não precisamos ficar repetindo uma coisa só, por horas numa oração, como faziam os pagãos. Nós temos que, as nossas orações, Jesus está dizendo aqui, sejam objetivos, sejam diretos, sejam sinceros no que vocês precisam, porque Deus já sabe o que vocês precisam. Se você vai chegar diante de uma pessoa, vamos fazer uma ilustração. Se eu vou chegar para uma pessoa para pedir algo para ela, que eu sei que ela já sabe que eu preciso, eu vou chegar diante dessa pessoa e ficar lá 1 hora explicando a minha situação para ela, para pedir, ou por exemplo, a pessoa sabe que eu estou passando uma necessidade de alimentação, ela sabe, ela conhece a minha história todinha. Aí eu vou chegar e falar assim, fulano, vou começar a contar tudo para ela. Não, eu só vou chegar e falar assim, fulano, eu estou precisando disso, você pode me ajudar? Ela já sabe, já vai me ajudar. Eu sou simples, eu sou direto, eu sou objetivo. Deus já sabe o que nós precisamos. Não é pelo muito falar, não é por ficar usando palavras pomposas, não é por ficar repetindo numa mesma oração que Deus vai nos atender. Ele já sabe, nós devemos orar de forma clara, objetiva, direta. Não é pelo muito falar, gente, não é pelo... Deus não nos atende, não é pelo o tamanho da oração, é pela sinceridade do coração. A maioria das orações bíblicas são curtíssimas. Olha a oração de Jabes. Citada uma vez na Bíblia, uma oração de 1 versículo, 2 versículos ali, e a Bíblia fala, e Deus o atendeu. Você vê Jesus, as orações de Jesus sempre diretas e objetivas. Ele vai começar a ensinar aqui a oração do Pai Nosso, uma oração objetiva, direta, clara, breve, simples e abrangente. É o modelo que nós temos. E é o que ele está dizendo para nós aqui. Agora, só uma observação aqui. Às vezes você pode perguntar assim, mas se Deus sabe o que eu preciso, por que eu tenho que orar? Mas Deus já sabe, então por que eu tenho que orar? Alguns aspectos aqui. Primeiro, esse aqui eu vou até ler o termo aqui, porque ao estudar eu vi um comentário do Augusto Nicodemos, ele fala um negócio que é muito interessante, ele fala assim, Deus já decretou tudo. E nós sabemos, outro dia mesmo, o pastor João até falou aqui com relação à questão da nossa vida, citando a questão de Jó, onde ele fala lá no livro de Jó, que fala assim, os nossos dias estão determinados, está tudo decretado diante de Deus. Mas olha o que ele diz, tanto que é interessante. Deus já decretou tudo, mas faz parte do plano soberano de Deus que as nossas orações façam a diferença. Agora, como que Deus faz isso? Nós não sabemos como Ele faz. Mas eu posso orar com convicção, porque nossa oração faz diferença diante de Deus, sim.
Se Deus já sabe, eu tenho que orar. Já está tudo decretado, mas eu tenho que orar, porque eu não sei como que Deus age com relação a isso, mas faz diferença. E nós vemos a Bíblia nos mostrando isso. Outro aspecto, por que eu devo orar se Deus já sabe de tudo? Porque Deus mandou. Simples. Ele é Pai. Ele é soberano. Vocês devem orar. Pronto, acabou. Eu devo orar. Outro aspecto, porque a oração é um meio de comunhão com Deus. Através da oração, nós nos relacionamos com Deus e Deus se agrada em relacionar-se conosco. Lá no Éden, ele vinha durante a viração do dia, todos os dias, se relacionar com o homem, falar com o homem. Nós ouvimos Deus quando nós lemos a Bíblia. Mas um relacionamento, ele não é estabelecido por meio de uma parte só falando. Um relacionamento, um diálogo existe quando as duas partes conversam. Eu ouço Deus por meio da sua palavra, mas eu falo com Deus por meio da oração. E aí então se estabelece um relacionamento, comunhão com Deus. Deus nos ama, Ele é nosso Pai, Ele quer se relacionar conosco. E por isso Ele exige que nós oremos, porque Ele quer nos ouvir, Ele quer que nós professemos a nossa fé, Ele quer que nós falemos com Ele, nos relacionemos com Ele. Por isso nós temos que orar. Você não quer se relacionar com Deus? Claro, eu tenho certeza que quer. Por isso você está aqui. Verso 9. Portanto, vós orareis assim. E ele então vai passar a ensinar a oração do Pai Nosso. Eu tinha preparado aqui, pelo tempo ali, eu não vou tratar da oração do Pai Nosso. Estava preparado aqui, mas eu vou passar brevemente por ela aqui, rapidamente, alguns aspectos bem rápidos, só para a gente entender, porque em relação ao tempo ali. A gente vai pular, até porque o objetivo central do nosso estudo aqui hoje, se desse tempo eu ia falar sobre a oração do Pai Nosso, mas não vai dar tempo. O objetivo central é justamente esses outros aspectos aqui. Mas vamos lá, rapidinho com relação à oração do Pai Nosso aqui. Ele vai começar, eu vou ler, ele fala: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Primeira coisa que eu quero falar com relação a isso daqui é a respeito da brevidade. O quanto a oração é uma oração breve, rápida. Quantos minutos você gasta para orar a oração do Pai Nosso? Dependendo da pressa que você tiver ali, talvez você não gaste nem um minuto para ler a oração do Pai Nosso, para estudar, para recitar, para orar o Pai Nosso. Uma oração breve, simples e abrangente. A oração do Pai Nosso, só algumas observações aqui para a gente entender. Ela possui 6 petições, que são 3 direcionadas a Deus e 3 direcionadas às nossas necessidades. 6 petições. Vamos só ver as petições aqui de forma bem breve. A primeira petição, o primeiro pedido é: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. O primeiro pedido é esse. É um pedido onde ele está colocando o pedido, onde ele coloca que o caráter de Deus deve ser revelado através de nós. Nós temos que ter uma vida santa, de tal modo que nós revelamos a santidade de Deus, que o seu nome seja santificado através do nosso viver, que ao olharem para nós e saber que nós te amamos, Deus, que nós te servimos, as pessoas saibam que o Senhor é um Deus santo, um Deus justo, um Deus bom através do nosso viver, que o seu nome seja santificado. É a primeira. Gente, a primeira necessidade que Jesus coloca aqui para nós é a necessidade de nós reconhecermos a santidade, a grandeza de Deus. As primeiras necessidades aqui, e essa primeira necessidade não é necessidade física, não é isso, não, nada disso. A primeira necessidade do ser humano é reconhecer a soberania de Deus, reconhecer a santidade de Deus, reconhecer o poder de Deus nas nossas vidas, no mundo, no controle de todas as coisas. A nossa primeira necessidade é essa. A segunda necessidade já vai vir falando, e no verso 10 ele fala assim, ó, a segunda petição: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Como eu disse, eu não vou ter tempo de tratar aqui, mas esse reino aqui a gente vai estudar de forma bem clara quando você vai estudar. Nós sabemos que existe o reino de Deus que já está implantado entre nós, e que não é comida nem bebida, mas está dentro de nós, e é Deus reinando em nossos corações, é Deus reinando no coração dos seus eleitos, reinando no coração do seu povo, da sua igreja. Deus reina hoje nos nossos corações, através da sua paz, da sua justiça, da sua alegria incondicional, da sua paz que excede todo entendimento, da justiça do Senhor que impera no nosso meio. Deus reina já, mas nós sabemos também que o reino de Deus vai ser implantado de forma visível, num tempo muito breve. Quando a Bíblia nos diz, lá em Apocalipse capítulo 21, do verso 1 ao verso 4, ela fala de forma clara, e olha aqui, no verso 4 fala assim, ó, no verso 3 vai falar assim: agora a morada de Deus vai ser com os homens, Deus habita com eles, e eles serão povos de Deus. Então o próprio Deus estará com eles, e ele lhes será por Deus. Deus enxugará toda lágrima. A gente conhece o texto. Hoje Deus já reina nos nossos corações, mas um dia ele reinará fisicamente, porque esse texto vai falar: vi também a cidade santa descer do céu, a nova Jerusalém.
Um dia Ele estará sentado no trono, diante de nós, reinando por toda a eternidade, nós estaremos com Ele. Esse deve ser o desejo expressado aqui nessa oração. É o desejo de que hoje Ele já reine nos nossos corações, mas de que um dia nós estejamos com Ele por toda a eternidade, tendo Ele como nosso Rei Supremo, sentado no trono, e nós como servos, o servindo e o adorando por todo sempre. E o texto continua, e a terceira petição é: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Toda oração, em primeiro lugar, deve se submeter à vontade de Deus. As nossas orações jamais devem ser no sentido de colocarmos ou impor as nossas vontades a Deus, mas a vontade de Deus deve ser feita, porque Deus é soberano e não a minha vontade. Infelizmente, hoje a gente vê muitas pessoas que interpretam a Bíblia de uma forma equivocada em alguns aspectos, porque a gente vai ver o próprio Jesus, que era o próprio Deus, se fazendo homem, se tornando servo, se humilhando, e aí quando nós vamos ver, eu gosto de frisar isso aqui, na Trindade não existe subordinacionismo. Mas na economia da Trindade, que é um termo que a gente usa na teologia, nós vemos Jesus se diminuindo, Jesus cumprindo o seu papel, Jesus se rebaixando a servo, e Jesus sim se submetendo à vontade do Pai. Lá no Getsêmani: Pai, me livra do cálice se for possível, mas se não for, que seja feita a tua vontade. Jesus se submeteu, e muitas vezes nós, os cristãos hoje, não querem se submeter. Hoje nós gostamos muito do termo eu declaro. Cara, nós não declaramos nada, quem declara é Deus. É a palavra de Deus que tem poder, não é a minha palavra que tem poder. Deus cria tudo ex nihilo, Deus cria tudo a partir do nada. Deus foi, e disse Deus, haja isso, haja, é Deus que diz haja e as coisas surgem, não sou eu não. Nós gostamos muito do termo eu profetizo. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, esse termo é perigoso de ser usado. Profecia é falar da parte de Deus. Se você profetiza algo e Deus não te falou claramente e aquilo não acontecer, você é um falso profeta. Cuidado. Profecia, você quer ser um profeta de Deus? Abra as Escrituras e leia, porque de Gênesis a Apocalipse é profecia, e expõe as Escrituras, e você estará sendo um profeta de Deus. Cuidado com ficar falando eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo. Se o que você falou eu profetizo não acontecer, você é um falso profeta. E Jesus falou que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas. Talvez a gente pense que os muitos que Jesus fala é aqueles que saíam falando eis que te digo. Não. Então, entre nós, e muitas vezes, eu dizendo, eu profetizo. Deus falou, você ouviu Deus falando? Porque o profeta daquela época ouvia. Às vezes a gente usa o texto de Ezequiel, no Vale de Ossos Secos. Mas Ezequiel profetizou para o Vale de Ossos Secos e os ossos se levantaram. Mas Ezequiel não simplesmente chegou lá, olhou o vale e falou assim, eu acho que esses ossos aqui, eu vou profetizar para eles terem carne e levantar. Não foi isso que aconteceu. Leia o texto lá com bastante calma. Deus fala para Ezequiel, profetize, e Deus cita o que ele tem que falar, está entre aspas. Deus fala assim, fale isso, isso e isso para os ossos. Ezequiel vai lá e fala isso e isso para os ossos. Não foi simplesmente ele achou que tinha que falar e foi lá e falou, não. Hoje nós temos muita pessoa que não entende, que tem que se submeter à vontade de Deus, mas é muito determino, nós não determinamos nada. Outro dia eu vi o pastor Jeremias Pereira fazendo uma ilustração que eu achei engraçado. Ele falou, cara, você não determina nem para o seu cachorro. Ele fala assim, fala para o seu cachorro assim, agora você não vai latir mais não, você não vai fazer o uau mais não, você vai falar Zé. Você não determina nem o que o seu cachorro vai fazer. Você não determina nem para a sua esposa. Chega na sua casa, ele fala esse exemplo, chega na sua casa e fala assim para a sua esposa assim, chega hoje, os homens aqui, chega na sua casa e fala assim para a sua esposa, eu determino que hoje você vai fazer para mim aqui um bife acebolado. Duvido que a sua esposa vai fazer. Um ou outro aqui, que muito submissa, que está cheio do Espírito Santo de Deus, vai se rebaixar e fazer. Um ou outro. Mas vai falar assim, você quer bife acebolado? Eu quero. Hoje você vai comer fora, meu filho, que nem almoço vai ter. Cara, não, é engraçado, não é? Mas, cara, nós não determinamos nem essas coisas. Nós queremos determinar com relação aos desígnios de Deus. Meu Deus! Você quer servir a Deus? Submeta-se à vontade dEle, entenda. Submeta-se. Verso 11, a quarta petição. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Acaba que eu estou demorando para caramba do negócio aqui de novo, mas vai lá. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele está falando sobre a nossa necessidade diária. Vamos lembrar aqui. Deserto. Como que Deus sustentou a nação de Israel 40 anos no deserto? O pão diário, o maná de cada dia. E ele fala, se pegar mais do que o necessário para o dia e guardar, vai dar bicho. E alguns desobedeceram e guardaram e deu bicho. O que Deus nos ensina desde lá?
Desde quando ele liberta o seu povo do Egito, ele está nos ensinando isso. Eu dou para vocês a provisão diária. Não se preocupem com o amanhã. Vivam o hoje. O Deus que cuidou de você hoje vai cuidar de você amanhã como Ele cuidou hoje. Então não se preocupe. O que a oração do Pai Nosso nos promete? Deus não nos promete, Jesus não nos promete nos dar para sobejar, para sobrar. Ele nos promete nos dar o necessário, o de cada dia. Sabe para que isso? Para que nós não venhamos a depositar nossa confiança no que sobrou, mas para que nós confiemos na provisão diária dele. É isso. Se você tem, olha aqui, hoje você está orando, me dá o pão de cada dia hoje. E você não tem o pão de amanhã, amanhã você vai estar de novo dependente de Deus. Mas se você comprou o pão para o ano inteiro, se você orar no início do ano e falar assim, agora eu estou folgado, estou tranquilo. É como a parábola do homem insensato lá, que ajuntou, meus celeiros estão cheios e tal, esqueceu da dependência de Deus. A Bíblia, o Novo Testamento não vai prometer em lugar nenhum para sobrar. Inclusive, eu acho que eu até tinha anotado um texto aqui. Deixa eu ver. Não anotei não, mas tem o texto onde Jesus fala sobre as ansiedades da vida, pouco para frente aqui, eu acho que no verso 7, onde ele vai falar assim, não se preocupem quando eu acabei de comer, quando eu acabei de beber. Não se preocupem com essas coisas. E ele vai falar assim, perdoa as nossas dívidas. Ele vai estar falando sobre a questão, dívida aqui, gente, é pecado. Todo pecado diante de Deus é uma dívida, e essa palavra no grego aqui, é dívida literalmente que vai ser cobrada. Literalmente, é uma dívida que vai lá e vai ser cobrada. Deixa eu te falar uma coisa, te dar uma notícia má, depois eu te dou a boa notícia. Nenhum homem na face da terra tem a menor condição ou possibilidade de pagar essa dívida que nós temos diante de Deus. Ela é uma dívida eterna, ela é uma dívida infinita, ela é uma dívida impagável. Mas como que eu, que tenho uma vida limitada e pequei durante 30 anos e morri, vou ter uma dívida eterna contra Deus? É porque você não pecou contra qualquer pessoa. Você pecou contra um Deus eterno, um Deus imutável. Você pecou contra um Deus que é grandioso infinitamente. Logo, todos os pecados, as dívidas que nós temos contra esse Deus é eterna. É uma dívida eterna, é uma dívida impagável. Só que sabe qual que é a boa notícia? Eu não posso pagar, mas Jesus pagou essa dívida por nós na cruz. Existia um escrito de dívida. E aí quando nós falamos, perdoa-nos as nossas dívidas, nós sabemos que nós pedimos isso tendo a convicção de que não é pelo nosso mérito, nós erramos, mas é pelo mérito de Cristo. Olha o que nos diz, Colossenses capítulo 2, verso 13 ao 15, fala assim, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões. Morto pode pagar alguma coisa? Vá num velório aí, chega lá no caixão e fala, agora você vai me pagar. Não paga nada, você pode esmurrar o cara, fazer o que você quiser. Estavam mortos, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos pecados. Verso 14, olha aqui. E Jesus, aqui não está falando de Jesus não, para você entender que isso aqui é Jesus. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária. Ele removeu completamente, pagando-a na cruz. Foi Jesus. E aí ele vai falar, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. De maneira breve aqui também. Assim como nós temos perdoado os nossos devedores. A ideia aqui não é barganha com Deus. Deus, porque eu perdoo os devedores vão, o Senhor tem que me perdoar. Não é isso. A ideia do texto aqui é o inverso. É porque nós fomos perdoados pelo Senhor, por meio do sacrifício de Jesus, nós somos habilitados, capacitados, nós temos o exemplo perfeito para perdoarmos também. Não é porque eu perdoei alguém que eu tenho direito às vezes de falar assim, agora eu perdoei, então Deus tem que me perdoar. Não somos nós que perdoamos primeiro, Ele que nos perdoa. Um princípio bíblico, de interpretação bíblica, um princípio de conhecimento bíblico. A Bíblia interpreta a Bíblia. Você leu esse texto, está difícil de entender? Vai ter outro texto que vai lançar a luz para o texto que está difícil de entender. Olha aqui um texto que lança luz a esse texto aqui. Porque o texto fala assim, se vocês não perdoarem, vocês não vão ser perdoados. Você fala, o que o texto está dizendo é que eu tenho que perdoar primeiro para depois ser perdoado. Não é isso que o texto está dizendo. Como que nós sabemos disso? Por meio do que Jesus também nos ensina na parábola do credor incompassível. Lá no capítulo 18, do verso 23 ao 35 de Mateus, ele vai falar isso. Depois você lê com calma na sua casa. Quando você lê lá, olha o que vai falar no verso 23. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar a conta com seus servos. Eu não vou ler o texto todo porque ele é longo. Você lê o texto, quem que perdoou o servo? Quem que perdoou primeiro? Foi o rei que perdoou o servo ou foi o servo que perdoou alguém para depois o rei perdoar? Não. O rei perdoou a dívida do servo
E depois o rei exigiu que, porque ele tinha sido muito perdoado, ele deveria perdoar a dívida do outro que te devia um valor tão pequeno. É esse o princípio que Jesus está aplicando aqui. Como nós já fomos perdoados pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e nós fazemos parte do reino dos céus, nós temos o dever e a obrigação de também perdoar aqueles que nos ofendem. Porque nossa dívida era impagável, era infinita, era eterna e foi perdoada. Os nossos irmãos, por maiores que sejam as dívidas que alguém tenha para conosco, não chega aos pés, é incomparável, não tem nem como comparar com a dívida que nos foi perdoada. É esse o princípio aqui. Ok, vamos lá. 10 minutos eu tenho ainda, né? Até umas 10. Então tá. Verso 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É a sexta petição. E a última petição vai estar aqui. Não nos deixe cair em tentação. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui é o seguinte. Tiago capítulo 1, verso 13 diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ou seja, Deus não tenta ninguém. E nem pode ser tentado. Isso tem que ficar claro nas nossas mentes, no nosso coração. Ai, Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados, eu vou explicar isso aqui mais para frente aqui, ó. Ó, o segundo ponto com relação a isso aqui, ó. Deus não nos tenta, mas pode permitir que sejamos submetidos a testes que podem nos expor aos ataques de Satanás, como no caso de Jó, no caso de Pedro. Mas a tentação em si nunca vem do próprio Deus, mas sempre de Satanás e da nossa própria natureza caída e pecaminosa. Não fica pensando aí, ai, Deus está me tentando através disso. Deus não tenta ninguém. A Bíblia é clara quanto a isso. Nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, pela nossa carne caída. Nós somos tentados por Satanás. Agora, Deus pode permitir que nós sejamos testados por meio disso. Foi o que aconteceu lá com Jó. Mal aqui no texto, uma observação, no original significa tanto o mal geral, que são as tentações, más condições, sofrimentos, como livrar-nos do próprio Satanás, que é o próprio mal. Logo quando a gente ora isso daqui, você está pedindo, Deus, livra-nos do mal, livra-nos de toda espécie de coisas ruins e más que podem vir sobre mim, todas as tentações, e livra-nos de Satanás, livra-nos do inimigo da nossa alma. É isso que nós estamos orando quando nós lemos isso daqui. Agora, com relação à tentação, olha aqui que texto lindo, maravilhoso com relação a isso daqui. Apesar de Deus permitir que em algumas situações sejamos tentados, Ele é um Deus tão amoroso e bondoso, que olha o que Ele nos diz. Paulo vai dizer isso aqui em 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. O que significa isso aqui? Não vem sobre vocês tentação que vocês não possam suportar, porque está dentro das limitações humanas. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que a possais suportar. O que significa? Se veio tentação e você não suportou, é porque você não está em Cristo. Você está distante de Deus. Porque quem está realmente em Deus, sabe que a tentação, ela é humana, ela é suportável, e o próprio Deus lhe ajuda a suportar essa tentação. Todos nós somos tentados diariamente e vamos continuar sendo pela nossa própria carne, vez ou outra pelo próprio Satanás, mas se nós estivermos em Cristo, o próprio Deus nos sustenta e nos livra. Existe um propósito em Deus permitir nós sermos tentados? Existe. Qual que é? O nosso crescimento e fortalecimento nele. Olha Jó, olha que tentação, olha que aflição, olha que luta que Jó enfrentou. O que acontece com Jó após tudo isso? Lá em Jó 42, eu te conhecia só de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Jó cresceu. Você conhecer alguém de ouvir falar é uma coisa. Todo mundo aqui, talvez tirando a exceção às vezes um ou outro, pode conhecer aí, sei lá, vamos pegar aqui, o presidente do Brasil. Todo mundo aqui conhece de ouvir falar. Mas quem aqui tem intimidade de ir lá na casa dele, almoçar, tal, não sei o quê? E se alguém tivesse falando, nossa, véio, você tem essa intimidade, é o que o Jó está falando aqui, nem se compara a grandiosidade, mas ele fala, eu te conheci de ouvir falar. A tentação, a luta que veio sobre ele tinha um propósito, que era elevar o patamar dele de vida com Deus. As tentações da nossa vida têm o mesmo propósito. Nós saímos mais fortes. Eu puxei errado aqui. Continuando. Ele vai entrar agora num aspecto aqui, que é muito sério e muito importante, que é o aspecto do jejum. E aí está embasado de forma bem clara, eu já estou encerrando, porque ele é muito parecido com os dois outros aspectos lá, com os dois que nós acabamos de ver, que ele vai falar, quando jejuares. Uma outra questão, às vezes nós frisamos muito na vida de oração, leitura bíblica e talvez ajudar o próximo, mas nós quase não temos vida de jejum. Quando Jesus fala assim, ó, quando jejuares, ele fala assim, ó, quando orarem, quando
forem ajudar o necessitado, quando jejuar. Jesus aqui, ele está pressupondo que um cristão genuíno, ele tem uma vida onde diariamente não, mas como que eu vou utilizar o termo aqui? Deixa eu achar um termo. Rotineiramente, ele tem períodos de jejum. O jejum deve fazer parte da nossa disciplina espiritual, rotineiramente. E ele vai dizer também assim, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Mais uma vez, o contristado aqui é triste. Tem gente que jejua e faz questão de ficar mostrando para todo mundo que está jejuando. Aí chega num lugar, tem que ficar falando, nossa, logo hoje você foi fazer essa comida, hoje que eu estou jejuando. Cara, para que falar? Simplesmente não come. É só jejuar, vocês me chamam para ir nos lugares massa de comer. Você falou isso só para poder falar que está jejuando? Jesus vai falar, ele vai usar a mesma coisa que ele falou nos outros. Por causa disso, vocês vão ser honrados pelos homens. Vai falar, nossa, você está jejuando. Você não vai receber recompensa por causa disso. Você vai estar sendo apenas um orgulhoso, vai estar sendo apenas um ostentador. E a recompensa que viria de Deus não vai vir para você por causa disso. Aí ele vai passar a ensinar, tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Sabe o que significa isso aqui no Antigo Oriente? Significava assim, quem ungia a cabeça e lavava o rosto, era como demonstração de alegria. E normalmente, você vai ver isso daqui lá em Eclesiastes, do verso 9 ao 8, demonstrando isso para nós. Eclesiastes capítulo 9, verso 8. E lá, a pessoa quando ela lavava o rosto e ungia a cabeça, normalmente ela estava se preparando para ir para uma festa. Jesus está falando assim, não fica entristecido, contristado externamente, porque o jejum, ele está intimamente ligado à tristeza pelo pecado, à submissão à vontade de Deus, a quebrar, a moer essa carne para que o espírito seja fortalecido. Esse é o principal motivo do jejum. Jejum não é moeda de troca, jejum não é greve de fome, para ver se você, vou ficar sem comer aqui, quer ver se Deus não faz alguma. Não é, jejum não é isso. Jejum é um meio que nós temos de, através da oração, porque o jejum sem oração também não vale de nada. Jejuei 30 dias, orou enquanto jejuava, tinha vida de oração? Não tinha, não serviu de nada também. Jejum está aliado à oração. Entendeu? O que acontece é que quando nós jejuamos, o que Jesus está dizendo é, por fora, mostre-se alegre, disposto, vá trabalhar como todo mundo, esteja com todo mundo de maneira como se nada tivesse acontecido, mas por dentro esteja assim contristado, triste pelo seu pecado, humilhe-se diante do Senhor. A minha tristeza, a minha contrição deve ser interna, deve ser espiritual. É minha, por mim, ninguém precisa ficar sabendo. E Deus, e ele vai falar, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. O teu Pai que te vem em secreto, te recompensará. Não precisa contar para ninguém. Algumas lições para nós encerrarmos. Cara, eu vou encerrar em cima da... Tudo que fizermos, primeira lição, devemos fazer de modo que Deus veja e não para aparecer diante dos homens. Jesus com essas palavras quer que nós entendamos que temos que nos preocupar em fazer o bem para que Deus veja e não para que os homens vejam, tendo a consciência de que nós fazemos para Deus e não para homens. Segunda lição, a finalidade de todos esses atos que foram citados deve ser adorar, glorificar a Deus, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. E nunca deve ser um meio para ganhar elogios, admiração dos outros. Nunca. Que Ele cresça e eu diminua. Essa deve ser a nossa ideia, o nosso pensamento. Terceira, você não tem que ficar expondo a sua vida de oração, a sua vida de ajuda social, de caridade, sua vida de jejum para servir de exemplo. Você quer que as pessoas façam também essas coisas? Pregue o evangelho para elas e por meio do evangelho elas vão se sentir constrangidas a também fazer isso. Quarto, não pense que você é forte o suficiente para não se ensoberbecer com os elogios e aplausos. O melhor se fazer é evitar a exposição, porque senão você pode cair. Quinto, se alguém, por acaso, ver você praticar esses atos de justiça, tranquilo, mas lembre-se sempre de direcionar a glória para Deus. Sexto, o que é que vale mais? A recompensa dos homens, meros elogios e muitas vezes até elogios falsos, ou a recompensa de Deus, que é eterna? Então seja discreto quanto ao que você faz para Deus. Ninguém precisa saber, Deus sabe o que você tem feito. Sétimo, esses ensinos foram dados pelo próprio Jesus. Ainda que você ache que a divulgação não tem problema, e que ache que isso surte um bom efeito, um bom resultado, entenda uma coisa, você está errado nesse pensamento. Porque se você acha que está certo nesse pensamento, você está dizendo que Cristo está errado, e Jesus não errou, Ele ensinou de forma clara. Não resta dúvida no texto. Eu não precisava nem ter ficado explicando esse tanto de coisa aqui, você lê o texto e você já entende de forma clara. 8 e último,
tudo que fizermos para a glória de Deus e não para a nossa própria glória será recompensado, galardoado. Não se preocupe, Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. Russell Shedd, tem uma frase de Russell Shedd que ele fala assim, ó: os heróis são famosos, mas os santos são anônimos. Você quer ser um herói, quer ser alguém visto, falado, ou você quer ser um santo do Senhor, que os santos verão a Deus? A Bíblia não fala que são os heróis que vão ver a Deus, não, são os santos. Vamos orar? Coloque-se de pé. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor aqui, pedindo a Ti, antes de tudo, perdão. Perdoa-nos, ó Jesus, se nós temos quebrado algum desses ensinos, desses princípios do Senhor. Nós te agradecemos também, porque se hoje nós podemos ser exortados pela Tua palavra, é porque nós somos filhos. O Senhor Jesus, sempre que exortou aqui, sempre utilizou o termo, e Teu Pai. Se o Senhor disse isso para nós de maneira tão direta, é porque nós somos filhos. Se nós temos sido exortados, é porque somos filhos. Então capacita-nos, ó Deus. Encha-nos com Teu Espírito Santo, para que o nosso ego, para que o nosso orgulho, a nossa soberba, o desejo de ostentação seja deixado de lado, e para que nós façamos tudo em secreto para Ti, para a Tua glória, para a honra do Senhor, possamos abençoar vidas, possamos, Deus amado, buscar a Tua presença, engrandecer o Teu nome, em secreto, e sabemos que em secreto seremos recompensados. Se de algum modo, Deus, o Senhor quiser fazer com que as nossas obras sejam vistas, Deus, glória a Ti, e que seja para a Tua glória realmente, Pai. Eu sei que em alguns momentos, algumas coisas que fazemos, algumas situações que acontecem na nossa vida ficam expostas, mas que nós entendamos que é para a Tua glória, que haja no nosso coração o mesmo sentimento que havia no coração de João Batista, que o Senhor cresça e nós diminuamos diante da Tua presença. Amém. Diante dos homens, diante da sociedade, que o Senhor cresça. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.